bem? Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã. Quero nesta manhã maravilhosa te cumprimentar com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que às 7h31 da matina estamos entrando no ar com o nosso programa Saudosa Lembrança, tá? Esse programa que tem como objetivo, como missão, levar boas músicas e canções ao seu coração. Voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu guiarei por esta terra de além. Muito bem, voltando com o nosso programa. Esse programa é o seu programa Saudosa Lembrança, que vai ao ar todas as segundas-feiras, com uma missão especial. Qual a missão, pastor? A missão de alegrar a sua alma, né? Alegrar a sua alma com belíssimas canções e também com a palavra de Deus. Por isso eu te convido a ficar conosco, tá? Irmão Orlandinho já está preparando ali uma canção especial aqui dentro do nosso programa, e esse louvor eu quero oferecer a todos os irmãos nos acompanhando, ligado à nossa sintonia, acompanhando através do nosso aplicativo e também através da 87,9 Nova FM, tá bom? E é você que nos acompanha também aqui pelas nossas redes sociais. Então essa música que o irmão Orlando vai estar preparando agora, eu quero oferecer para todos vocês nesta manhã de segunda-feira. Bom dia na paz do Senhor. Eu guiarei por esta terra de além e lá terminarei as muitas lutas que entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar.
Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Alô, você, estamos de volta nesta manhã de segunda-feira. Você acabou de ouvir aí o programa, aliás, a música, esse louvor maravilhoso na voz de Oséias de Paula, tá certo? E esse louvor eu quero oferecer especialmente para a irmã Raimundinha, a mãe do meu amigo Leonardo, tá certo? A irmã Raimundinha, ali no bairro Trizidela, ligado na nossa programação nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Quero abraçar e cumprimentar ali o seu esposo, o Monteirinho, e o seu Francisco, seu irmão, tá certo? E também o meu amigo Léo, meu amigo Leonardo, que é também nosso parceiro aqui na nossa produção e execução dos nossos programas. Ele que vem cedo, liga a rádio, bota o programa no ar e depois retorna ao seu trabalho. Então, um abraço ao irmão Léo, tá certo? Um abraço à irmã Raimundinha, ali no bairro Trizidela, ligado na nossa programação. Também comigo, eu tenho no bairro Trizidela, não posso esquecer de abraçar e cumprimentar a irmã Maria de Jesus, ali na rua Maneco Mendes, tá certo? E esse momento está ligadinho ali no nosso programa, ligado aí na nossa emissora, tá bom? E no bairro Trizidela também eu tenho o irmão Antônio, vulgo japonês, que não é o japonês da Federal, tá certo? Mas é o irmão Antônio, vulgo japonês, que também está ligado com a gente ali no bairro Trizidela, tá certo? Ele, juntamente com sua esposa, a irmã Antônia, tá bom? Então um abraço a essa turma boa ligado conosco, tá? Também viajando, mas sintonizado conosco, eu tenho o irmão Ayrton, tá certo? Irmão Ayrton, ali na EFATAR, tá certo? Ligado na nossa programação. Nosso muito obrigado, tá? Receba aí o nosso abraço e os nossos cumprimentos. E você pode interagir conosco, ou melhor dizendo, você pode fazer o programa juntamente conosco. Como pastor, você pode entrar em contato comigo ou com o irmão Orlando, tá certo? E aí você faz o seu oferecimento musical, faz o seu pedido musical, tá certo? Nos ajude aqui na nossa programação. E aí nós tocaremos, sem sombra de dúvida, a música que você quer ouvir aqui dentro do nosso programa, tá? Você pode entrar em contato com o irmão Orlandinho através do 9988069813, tá certo? Ele está aqui no Master, vai lhe atender e vai fazer a sua solicitação musical. Ou você pode também entrar em contato comigo através do 984 45 28 67. É só falar, é só dizer: oi, quero ouvir a música tal, como o meu irmão Leonardo, olha aqui. O Leonardo Refrigeração, o Leonardo Refrigeração. Estou ligadinho, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estou ligadinho aqui no programa, muito bem, irmão Leonardo. E como eu disse, se seu ar não está entregando aquela friazinha boa, aquele friozinho, né? Fale com o irmão Leonardo, que ele resolve o seu problema. Ele resolve. Leonardo Refrigeração, ele resolve na hora, é só ligar para ele que ele resolve o seu problema. E o telefone dele, eu vou dizer para você agora, é 981055198. Que precisando de um bom técnico de refrigeração, anote esse número aí, tá certo? Anote ele aí e você entra em contato com ele e ele vai lhe atender com maior alegria e prazer, tá? Irmão Leonardo, ali no Santa Clara, ligado na nossa programação. Juntamente com ele, acredito que toda a sua família está ligado na nossa programação. Comigo aqui no sábado também, entrando agora nesse exato momento, bom dia, Pai do Senhor,
Mande um alô para mim, pastor. Olha aqui, a minha ovelha que está sobre os meus cuidados, ali na congregação Efatá, que é a irmã Lourdes, sintonizada conosco, tá bom? Então, um alô, um abraço para a irmã Lourdes, acompanhando a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Aí, com certeza, toda a família da irmã Lourdes está ali ouvindo o programa. Então, um abraço para a irmã Lourdes e para todos os seus familiares, seu esposo e seus demais filhos que estão na sua sintonia. Mande aqui, irmã Lourdes, o nome do seu esposo, para que também mande um alô especial para ele, tá certo? Então, um abraço. Você pode entrar em contato, ainda há tempo. Irmão Landim, prepare um louvor especial aí para os nossos ouvintes, enquanto eu atendo mais um ouvinte aqui no nosso Zap, tá bom? Um abraço, meu irmão, é uma alegria estar conversando com você, estar comunicando com você nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Quero ainda mandar um alô especial para a irmã Terezinha de Jesus, na Oásis de Deus. Irmã Terezinha, irmã Terezinha de Jesus, acompanhando a nossa programação. Ela é de Jesus 2 vezes, né, irmã Terezinha? É de Jesus 2 vezes. É de Jesus porque tem o nome Terezinha de Jesus, e é de Jesus porque pertence ao Senhor Jesus. Ele entregou sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, tá certo? Então, bom, um abraço à irmã Terezinha, tá bom? Um abraço. Irmão Orlandinho, tem um pedido musical aqui nesta manhã de segunda-feira, né? O irmão Ayrton quer ouvir, a paz do Senhor, pastor. Queria ouvir aquela música de Mara Lima, ó meu Deus, reanima a tua obra de novo, glória a Deus, tá? Seja aí, irmão Orlandinho, se dá para tocar agora já no próximo bloco, com Mara Lima, ó meu Deus, reanima a tua igreja de novo. Mara Lima emplacou muito sucesso, ficou marcado na história da nação brasileira. Mara Lima emplacou muito sucesso. Então, um abraço, irmão Ayrton, um abraço à irmã Antônia e seus meninos, tá bom? Deus os abençoe grandemente e poderosamente nesta manhã de segunda-feira. Tá? Já dá pra tocar aí, irmão Ladinho? Se você pode dar um sinal que a gente... Mara Lima, depois, né? No próximo bloco. Então, no próximo bloco, nós estaremos tocando aqui, irmão Ayrton, pra você, tá bom? Um abraço, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Por esta terra de além. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, não olhar atrás. O que passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor.
e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Saudosa Lembrança nesta manhã de segunda-feira. Enquanto o irmão Orlandinho prepara a música ali com Mara Lima para atender o pedido do irmão Ayrton, tá certo? Eu quero informar que ontem, domingo, estivemos ali no segundo seminário de Escola Bíblica Dominical da Área 14, né? A convite da nossa coordenadora da área, a irmã Tainá, e do pastor da área, pastor Josinaldo. Fomos bem recebidos, não somente eu, mas a caravana que foi comigo, tá certo? Eu, meu fiel escudeiro, irmão Agostinho, irmã Ângela, tá certo? E ali fomos bem recepcionados pelaquela congregação Fonte de Leir, tá certo? Ali no povoado Piratininga. Então um abraço a todos os meus irmãos que estão acompanhando a nossa programação. Estivemos ali ministrando a palavra com o tema A Importância da EBD para o Crescimento Espiritual do Crente, né? Trabalho bem proveitoso, bem organizado, bem bonito, para a glória de Deus. E como sempre, Rolandinho, interior é sinônimo de quê? Ai, me diga aí. Interior é sinônimo de caipira, né? E aí depois do culto, o pastor nos ofertou ali um delicioso jantar regado a galinha caipira, tá certo? Então, muito obrigado, pastor Josinaldo, tá certo? E convide mais vezes, que agora, da outra vez, eu levo o irmão Orlandinho e a irmã sua esposa, a irmã Cristina, a irmã Orlandinho e a irmã Cristina, tá certo? Foi um trabalho maravilhoso. Então, muito obrigado a toda a congregação do Piratininga e toda a área 14 que se fez presente. Não teve culto na área, todo culto foi lá na congregação, muito assistido, muita gente. Então, muito obrigado aí pelo convite, tá bom? Então, um abraço a todos meus irmãos ali da área 14, no Piratininga, tá certo? Piratininga, área rural aqui da nossa cidade de Bacabal, tá certo? E comigo no zap aqui eu tenho novamente ele, o grande Leonardo, e ele faz um pedido musical. Ele tá dizendo aqui, irmão Orlandinho, pedindo a música, depois da música aí de Mara Lima, a próxima música que vamos tocar, é a pedido do meu amigo Leonardo. Ele pede com Zé de Paula, A Melhor Coisa, e ele oferece para toda a área 16, tá certo? Toda a área 16 ali na congregação Maranata, tá? Maranata, que foi para lá o irmão Costa, tá? Um abraço. Tá no ponto aí, irmão Orlandinho? Mara Lima tocando aqui dentro do nosso programa. As muitas lutas de alguém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, em
igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Muito bem, estamos de volta nesta manhã de segunda-feira com mais um bloco do nosso programa, né? Atendendo aqui o pedido musical de todos os nossos ouvintes acompanhando a nossa programação, tá? Quero abraçar nesse exato momento, bom dia, na paz do Senhor, abraçar aqui a irmã Ângela, ouvindo a nossa programação ali na Vila da Paz, tá bom? Quero abraçar essa turma boa acompanhando a nossa programação. Bom dia, na paz do Senhor. Tá certo? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, irmã Tainá, tá certo? Molandinho, prepara aquele louvor ali a pedido do meu amigo, o meu amigo Leonardo Refrigeração. Leonardo Refrigeração, tá certo? Ele tá pedindo louvor aqui e nós vamos atender com maior alegria, com maior prazer. Então vamos ouvir esse belíssimo louvor aqui dentro do nosso programa e em seguida já voltamos com uma reflexão da palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira, tá ok? Então, irmão Leonardo, esse louvor é para você e para todos os irmãos da área 16, tá? Na pessoa do pastor Osiel Rodrigues, tá certo? E da missionária Margarida, que são os pastores de área, e o dirigente lá na congregação Maranata é o Fladson e a Vanessa, me parece que é esse o nome, tá? Então, um abraço. Qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso. De tanta coisa que andei fazendo,
em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Momento da Palavra. Muito bem, estamos de volta nesta manhã de segunda-feira para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero continuar falando com você sobre a temática que estamos abordando já há 9 programas com esse, né? 9 programas com esse aqui, que nós estamos falando sobre o tema guerra espiritual, tá certo? Guerra espiritual. E nós já falamos aqui, a primeira parte, nós abordamos a questão do mal. O conflito mais crucial da história foi o tema do primeiro programa. O segundo programa foi a natureza do inimigo, né? O terceiro programa foi a estratégia do inimigo. O quarto programa foi as fortalezas. Estou trazendo essa memória, né, para que o meu irmão que está nos acompanhando possa estar relembrando de alguma coisa que falamos aqui sobre essa temática, né? E o quinto programa, tomando de volta o que Satanás roubou. E agora, já na segunda parte do tema guerra espiritual, nós trabalhamos armas de ataque e de defesa, foi o sexto programa. O sétimo programa foi o estilo de vida do guerreiro espiritual, tá? O oitavo programa que nós conversamos aqui com os irmãos foi sobre oração e jejum, poderosas armas do arsenal de Deus. E hoje, nono programa, portanto, encerrando aqui a nossa... Não, ainda tem mais uma reflexão. Ainda tem mais uma segunda-feira desse mês, então vamos usá-la ainda essa última segunda-feira do mês para fechar os 10 programas com essa temática guerra espiritual. E nossa reflexão de hoje tem como tema o nome e o sangue de Jesus. Em rápidas palavras, vamos abordar essa temática aqui, né? O nome e o sangue de Jesus. E aí nós temos 3 textos base que não vai dar para lermos devido à nossa exiguidade do tempo, mas vamos só citar a referência para que meu irmão possa anotar. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14 e Atos dos Apóstolos, também conhecido como Ato do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 12. Então temos essas 3 referências para embasar a mensagem bíblica que vamos trazer nesta manhã com o tema o nome e o sangue de Jesus. Amados irmãos, o cristianismo bíblico, né, ele se sustenta sobre 2 colunas centrais, não é? Que é o nome de Jesus, que
representa autoridade, né? Representa poder e, sobretudo, representa a sua identidade. Esse é o primeiro pilar que sustenta o cristianismo, né? O nome de Jesus, né? Representa poder e autoridade. E o segundo pilar do cristianismo é o sangue de Jesus, né? Que representa redenção, representa expiação e reconciliação. Sem essas duas verdades, né, não há evangelho. Tá? Sem essas duas verdades, não há salvação. Né? Sem essas duas verdades, não há igreja. Né? Porque, historicamente, né, desde a igreja primitiva, os cristãos, né, viveram e morreram defendendo essas duas realidades. O nome era proclamado e o sangue era celebrado. Louvado seja Deus, porque o nome de Jesus, e a Bíblia vai dizer claramente que o nome de Jesus é exaltado soberanamente. E nós temos isso lá, Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11, que vai dizer: e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? Acima de nome de Maria, acima do nome de Pedro, de João, de Paulo, de quem quer que seja, o nome de Jesus está acima desses todos os nomes, né? Porque o nome de Jesus, amados irmãos e amigos e ouvintes do nosso programa, não é apenas um título, não, mas o nome Jesus é a autoridade divina delegada pelo Pai, né? E você sabe muito bem que no contexto judaico o nome representava muita coisa. Dentre essas coisas, representava caráter, representava essência, né? Representava poder, não é? Essa simbologia no contexto da cultura judaica. Então, Cristo recebe o nome acima de todos, né? E nós podemos ver claramente que isso aconteceu após, registro lá do texto que nós lemos, após a sua humilhação, o seu esvaziamento. E isto, amado, confirma a sua exaltação messiânica e sua igualdade com o Pai, tá certo? No contexto histórico, nós podemos ver claramente que a igreja, trazendo aqui um contexto histórico para você, a igreja primitiva, não é? E lá em Atos dos Apóstolos tem esse texto que pregava o nome de Jesus como um poder ativo, né? E nesse nome, ainda hoje eu posso afirmar claramente que ainda hoje há este poder ativo no nome de Jesus, não só na igreja primitiva, mas sobretudo na igreja primitiva, que é a percussora, né, da história do cristianismo, tá certo? E esse poder ativo ele trazia Atos 3 e 6, você vai ler lá, você vai ver que no nome de Jesus as pessoas eram curadas lá e é curada em toda a geração e é curado até hoje no nome de Jesus, né? Através deste nome, quando proclamado com autoridade, proclamado com unção, proclamado com graça, tá certo? Proclamado com fé, há curas, né? Cura instantânea ou depois, porque a cura ela pode vir instantânea ou pode ser posterior, tá certo? De forma que esse nome, ele é um poder ativo, tá certo? Nesse nome de Jesus também, podemos ver claramente que há libertação, tá certo? Libertação, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e verso 18, né? E por fim, a igreja primitiva proclamava esse nome com autoridade, né? Com essa autoridade que aqui já mencionamos, e aqui havia cura, libertação, salvação. Pastor, isso é a igreja primitiva? Não, até hoje esse nome é proclamado, quando há proclamação, verdadeiramente acontece essas três coisas na vida de quem aceita, na vida de quem recebe,
Louvado seja Deus. Então, o nome de Jesus, eu posso dizer para você nessa manhã aqui, que ele não é apenas uma fórmula, não, de maneira nenhuma, mas é autoridade viva, né? Autoridade viva, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, né? Deus dos vivos. A Bíblia é um livro vivo, meu irmão. A Bíblia não é um livro de letra morta. Dissemos isso ontem no seminário de Escola Bíblica Dominical. A Bíblia é um livro vivo, tá certo? Quando lido, quando aceito, quando internalizado na alma e no espírito, produz em nós muitas virtudes, muitas qualidades para a glória do reino de Deus. Então, no nome de Jesus, há somente no nome dele que há salvação exclusiva, né? Não pegue caminhos errados, né? Porque alguns afirmam aí e dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, de maneira nenhuma. Isto não é verdade. Nem todos os caminhos levam a Deus, né? Não. E o próprio Senhor Jesus nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse os caminhos, né? Você já ouviu essa afirmação? Ele diz, irmão, o importante é que a gente fazer aqui boa obra, e todos os caminhos, todas as religiões são boas, todas elas conduzem a Deus. Não, nem todas levam a Deus, né? Então, somente o nome de Jesus que há essa salvação exclusiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, vai dizer: em nenhum outro há salvação, a não ser pelo nome de Jesus, né? E Pedro declara esta exclusividade absoluta, né? Absoluta sobre essa autoridade do nome de Jesus, sobre esse pertencimento no nome de Jesus, no que se refere à salvação. Porque no Evangelho, irmão, no Evangelho não há pluralismo espiritual de maneira nenhuma. O Evangelho, ele é singular, louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo, ele é o único mediador, não é? Entre Deus e os homens, né? A Bíblia diz claramente isto, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque a salvação, queridos irmãos, ela não é por mérito. Eu sei que você sabe disso, estou só relembrando aqui nesta manhã para você. A salvação não é por mérito meu, não é por méritos humanos, mas é simplesmente pela identificação com Cristo, pela aceitação desse nome. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E essa declaração que nós vemos vir aqui de Pedro, quando ele diz que não, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ela foi feita ali diante do Sinédrio, né, sobre uma ameaça intensa, né, em que os apóstolos sofreram. Mas mesmo sobre essa ameaça, sobre esta pressão, né, eles não relativizaram o nome de Jesus de maneira nenhuma, porque no nome de Jesus, através desse nome, é que é confrontada, não é? Ou confrontado as religiões vãs, não é? É confrontado as filosofias mundanas e é confrontada o sistema humano, né? Esses sistemas humanos aí, organizado, orquestrado e dirigido por Satanás. É nesse nome que eles são confrontados, né? No nome de Jesus, que há todo o poder, que há toda a autoridade. O próprio Senhor Jesus nos diz claramente em sua palavra, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do nosso eterno e bom Deus, tá bom? E agora eu quero falar um pouco aqui sobre falei do nome de Jesus, estou falando agora, estou dando esse espaço didaticamente para você acompanhar o nosso raciocínio e o nosso entendimento da nossa reflexão nesta manhã, que é o nome e o sangue de Jesus, né? Que é o tema do nosso sermão, o nome de Jesus, né? E eu quero agora falar sobre um pouco sobre isto, né? Sobre o sangue do Senhor Jesus nesta manhã de segunda-feira.
não é? Hebreus vai dizer para nós que o sangue de Jesus ele é o fundamento da nossa redenção, né? Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14, está registrado que vai dizer, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Ou seja, o sangue de Cristo, ele é superior, não é, ao sistema levítico. Nós sabemos que na antiga aliança era o sacrifício que foi ali ordenado por Deus para, digamos assim, cobrir os pecados do homem, não tinha o poder de tirar o pecado, mas apenas cobria o pecado, tá certo? Que era o sangue do cordeiro, o sistema sacrificial, tá? Já isso era apenas simbólico, né? Ele apenas não era eficaz espiritualmente, até que enfim se apresenta o Cordeiro de Deus, né? Que João o avistou no deserto e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então essa é uma doutrina da expiação, que é substitutiva, né? Que Cristo morreu em nosso lugar, né? A morte do Calvário era para mim, a morte do Calvário era para você e, sobretudo, a morte espiritual, né? O contexto que nós estamos colocando aqui de morte é morte espiritual. Ainda hoje há muitas pessoas com essa morte, que não se livraram ainda dela, não aceitaram o sacrifício de Cristo no Calvário, né? Então, Cristo, amados irmãos, ele se apresenta como justiça divina. E Cristo, ele satisfaz, não é, a justiça, os requisitos da lei, tá certo? E agora, de maneira que nós não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro fisicamente, a não ser o sacrifício de renúncia que nos é exigido diariamente. O sacrifício não foi abolido o cordeiro, porque Cristo se apresentou como Cordeiro de Deus, mas ainda requer de nós esse sacrifício todo santo dia de renúncia, de redenção, de consagração a este nome, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque, como eu já disse para você, no contexto histórico, já citei, os animais apenas cobriam o pecado. O sangue ele não removia definitivamente, né? Que era a plena sombra da lei, né? Que se cumpriria ali na cruz do Calvário com a entrega total de Cristo, tá? Então, o sangue de Jesus, irmão, ele traz acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22, vai registrar isso. Outra lição apenas a parte A do versículo que diz, tendo, pois, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Antes, amados irmãos, esse acesso, você sabe disso, estou trazendo Bíblia para você, mas você sabe disso, tá? Antes disso, o acesso era limitado apenas ao sumo sacerdote, que se apresentaria, que era responsável por representar a nação diante de Deus, para entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, né? Agora, a coisa muda. Com a expiação de Cristo no Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou, não é, de cima a baixo. E agora, todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, que vivemos em sua presença, nós temos esse livre acesso. E deixa eu dizer uma coisa aqui, meu irmão, isso não é especial para crente A, crente B, C ou D, não, isso é para todos os crentes, né? Todos os crentes agora têm esse livre acesso para achegar-se na presença de Deus. Oh, irmão, não se prive desse momento especial. Não se prive desta graça maravilhosa, né, de ter o conforto, de ser amparado, né, de ser guardado, de ter esse aconchego, desse acesso. Como é bom estar na presença do Pai, né? Como é bom estar na presença de Deus, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos derramamos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós entramos sem nenhuma reserva na presença de Deus. Isto é maravilhoso, isto é ímpar, não é? Isto, psicólogo nenhum, psicologia nenhuma
dar sentido ou dar entendimento a esta sensação, a esta emoção, a esta alegria de servir e de viver na presença de Deus. Então agora nós temos esse livre acesso de entrar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado. E esse véu rasgado agora representa, irmão, o fim da separação, né? Porque o pecado nos separava da presença de Deus, não é? E como ainda separa muitas pessoas que têm medo de se aproximar, de entrar na presença de Deus ou de se aproximar de Deus por causa do pecado, né? E agora com esse véu rasgado, com este véu que foi rasgado, representa este fim dessa separação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo, amado irmão, Jesus, Cristo meu, o seu, o nosso Salvador, Ele é o novo e vivo caminho. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, né? E se nós vamos analisar mais um pouco, vendo esse contexto histórico do véu, no templo o véu separava Deus do povo, né? Já na cruz, né, de Cristo, esse sistema foi abolido e agora o sangue não mais, agora o sangue é quem perdoa, né? O sangue é quem nos aproxima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E caminhando aqui para a nossa conclusão desta manhã, da nossa reflexão sobre essa temática, o nome e o sangue, eles operam junto na vida do crente, né? E este nome, este sangue, irmão, ele tem uma verdade central do cristianismo, não é? Que o nome nos dá. O nome, como eu disse aqui, os nomes nos dá autoridade. O nome de Jesus. Alguns pregadores pregam e muitas vezes se vangloriam, muitas vezes se traz exaltação sobre si, mas não é sobre si, meu querido. Esse poder que você tem não é seu. Esse poder que lhe é dado, essa autoridade que lhe é dada, é através do nome de Jesus, né? É através dele que vem esse poder na sua vida, tá? E o sangue, né, dar acesso a essa purificação, como diz o hino da nossa harpa cristã, que o sangue nos tornou mais alvo que a neve, né? O hino 39, que cantamos geralmente no nosso hino, nos nossos cultos de ceia, né? O sangue nos dá a esse acesso, a esse processo de purificação, né? E no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós vamos ver claramente isso. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, a vitória espiritual, queridos irmãos, ela envolve obra objetiva, que é o sangue, e confissão subjetiva, que é o nome de Jesus. Não basta você e eu conhecer ou conhecermos, não basta. É preciso aplicar esta realidade em nossas vidas, né? Como assim, pastor? Como já estamos focando aqui essas implicações práticas na oração, né? A Bíblia nos orienta a orarmos em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Isso na oração. E na vida prática, nós vivemos debaixo do poder do sangue de Jesus. Eu e você vivemos debaixo desse poder. E na batalha espiritual, é claro que o nome, isso numa batalha, o nome de Jesus confronta todas as artimanhas de Satanás, confronta todas as armadilhas, né? E o sangue nos protege, tá? Então, a implicação prática do nome e do sangue na oração, na vida espiritual, na batalha espiritual, traz isso aqui que já estamos mencionando para você. Então, o nome de Jesus e o sangue de Jesus, eles são inseparáveis, porque o nome revela quem é Jesus. O sangue revela o que Jesus fez. Sem o nome, não há autoridade. Reafirmo nesta manhã para você aqui no nosso programa. Sem o nome de Jesus, não há autoridade.
sem o sangue não há redenção. Tá? Então você tem usado, aí eu lhe pergunto nesta manhã, você tem usado o nome de Jesus com fé ou apenas tem usado como uma expressão religiosa? Né? Irmão, eu vejo assim, irmão, há tanta coisa no nosso meio que precisa ser corrigidas, né? Eu vejo, inventaram um tal de um mu gospel, né? Esse que o irmão já viu isso, né? Um mu gospel que usa o nome de Jesus, né? Eu entendo que isso ali é uma banalidade do nome de Jesus, né? Eu entendo que é uma banalidade do nome de Jesus. Eu acredito que o nome de Jesus não tem essa função de fazer esse tipo de chacota. Então, a pergunta que eu faço para você nessa manhã e para mim é: nós temos usado o nome de Jesus com fé ou apenas temos usado como uma expressão religiosa, não é? Usada nesse contexto que eu acabei de citar aqui para você? Porque somos chamados, irmão, você e eu, somos chamados para vivermos consciente do poder do sangue, tá certo? Que ele tem, que ele carrega sobre nós. Então, hoje, Deus tem esse chamado para nós, né? O chamado de Deus para nós é confiar no sangue que purifica, viver no nome de Jesus que tem poder, né? Porque onde o sangue alcança, a culpa termina. Onde o nome é invocado, o céu responde. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero orar por você nesta manhã, invocando esses dois ingredientes poderosos sobre a sua vida. Da oração, convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Louvado seja o Senhor, Pai celestial, Deus eterno. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse momento que estivemos aqui refletindo na Tua palavra sobre o sangue e o nome de Jesus. Que este nome, Senhor, possa trazer vida a esses irmãos que acabaram de ouvir a nossa programação. Ó Pai, que no nome de Jesus seja expulsado toda e qualquer opressão que porventura esteja oprimindo este irmão, oprimindo esta irmã. É o que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Coração, eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e Fique breve por dentro da agenda das igrejas. Da agenda das igrejas. Da agenda das igrejas. Muito bem, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos voltando nesta manhã para te informar da nossa agenda da igreja, né? E o nosso carro-chefe da Assembleia de Deus em Bacabal, né? É o nosso carro-chefe, não tem outra atividade, é o nosso culto de doutrina, né? Que é realizado todas as segunda-feiras. E esse culto agora é um culto, como todos os cultos, né? Como todos os cultos são especial, né? Mas neste culto de doutrina agora, nós temos aqui uma programação toda especial. Por exemplo, você tem aí, Marlon, aquela programação que o pastor sempre faz? Se tiver, mande aí para mim, eu tenho aqui só o cartaz do banner do culto de divulgação de hoje, né? Hoje é culto de doutrina e com a participação do pastor Pedro Lindoso, do povoado Coque, ou do Campo Coque. Do Campo Coque. Coque, eu me lembro, eu fui lá na minha infância, eu me lembro que eu fui lá, tá certo? E tinha uma expressão no nosso interior, que rapaz, tá com a fome da Coque. Já ouviu essa expressão, irmão? Você ouviu isso pra cá, pra essa região tinha? Não? A nossa tinha, acho que estava mais próximo por lá, que, né? Então, já disse alguma coisa sobre esse povoado, mas com certeza, aonde o evangelho chega, a libertação, aonde o evangelho chega, a mudança, né? Então, ali o povoado Coque é o povoado do campo do pastor Pedro Lindoso, que estará aqui hoje ministrando a palavra de Deus, né?
E juntamente com os componentes desse culto, estarão louvando a Deus os hinos congregacionais, a irmã Eliane Alencar, tá certo? E os louvores ficarão com a banda Doxa, grupo Coinania e o coral Harmonia Celeste e a banda Lírios, tá? Então esses são os louvores que serão entoados hoje aqui. E é claro, e você que vai vir fazer um só coral, né? Um só coral juntamente com esses louvores que aqui já mencionei, tá? Como eu disse, irmãos, a Assembleia de Deus, ela na segunda-feira, né, irmão? Ela não tem outra atividade a não ser o nosso culto de doutrina, né? O pastor já tem falado muitas vezes, até em não transmitir mais pelas redes sociais, para que o meu irmão venha, né? Mas eu acho que ele não precisa fazer isso, não. É só meu irmão que está me ouvindo agora entender que as redes sociais, a divulgação, é para aqueles irmãos acamados, aqueles que estão impossibilitados de vir ao culto, aqueles que estão trabalhando, como é o meu caso, quando é de segunda-feira, que eu estou de plantão, eu assisto o culto pela internet, né? E aqueles que estão viajando, não estão em Bacabal, mas estão viajando e querem participar do culto, eles participam do culto. Então, essas transmissões é para essas pessoas, né? E também para as pessoas não evangélicas. Também essas transmissões, elas servem como evangelização, né? Evangeliza as pessoas que vão ouvir, porque a mensagem vai ficar gravada, vai ficar lá, e mesmo ao vivo, tá certo? Então é isso, irmão. Para mim, para você, que estamos bom, tá? Estamos perfeitos, deveremos estar aqui hoje. Então, meu Landim, meu tempo acabou, são 8h30 da manhã, tá certo? Quero finalizar este programa fazendo o convite. Amanhã, terça-feira, EBD no rádio. Tenho esse encontro com você. Meu irmão, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se assim Deus permitir.